Programa desta sexta-feira tentando desvendar um pouquinho, explicar para você toda essa questão econômica que vem acontecendo no nosso país e as confusões, os babados de ontem e de hoje ali no Ministério da Economia, no governo federal. Você pode mandar sua dúvida através do Twitter, também do nosso Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Quem responde é o economista Lucas Godeiro, que está aqui no estúdio com a gente. Mas antes, vamos dar uma passadinha lá na Câmara de Mossoró, que teve evento hoje de manhã. Pois é, Carol, ao longo da semana, a Câmara sempre aí com a agenda cheia, né? Já a partir da segunda-feira, com os encontros das comissões, passando pelas sessões ordinárias e também audiências públicas. E hoje, a bancada feminina da Câmara realizou sessão solene em alusão ao Outubro Rosa. Um momento emocionante de depoimentos de mulheres que lutaram e venceram o câncer. Sua história, venceu o câncer e hoje é voluntária da Casa de Apoio ao Portador de Câncer de Mossoró e região, além de atuar no grupo Toque de Mama. Mostrar que nós do grupo Toque de Mama, nós vencemos. É uma luta, né? Nós estamos em controle, a gente não pode parar, mas dizer que é possível sim, se achar algum nódulo, procurar o serviço de saúde, exigir seus direitos, que nós temos nossos direitos, né? E assim, fazer valer a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, né? Que foi legalizada, e procurar ir atrás, e a luta mesmo. A sessão solene realizada na Câmara foi uma proposição da bancada feminina, composta pelas vereadoras Marleide Cunha, Larissa Rosado e Carmen Júlia. Um momento de reunir as entidades envolvidas na luta pela detecção precoce do câncer de mama. A gente entende que é aqui que as pacientes buscam os seus direitos, né? Fazer com que as pessoas entendam que o tratamento ele tem que ser desde a atenção básica à alta complexidade, os pacientes precisam ter acesso, né? E é esse acesso que o Grupo Toque de Mama vem buscando, não só para elas que estão em tratamento, mas para as pessoas que diagnosticam tardiamente o serviço. Então esse é um momento muito importante, é um momento solene, mas sobretudo de fazer com que as pessoas tenham essa atenção. A sessão solene aqui da Câmara integra essa programação do Outubro Rosa, com intensas atividades de palestras e ações educativas, sempre voltadas à detecção precoce do câncer de mama. Nesta semana, o ponto alto vai ser a programação do MEC Dia Feliz, também organizada pela associação. Nós temos ainda uma semana pela frente, juntando as duas frentes de campanha, tanto do Outubro Rosa como do McDonald's, né? Os tickets do MEC Dia Feliz e, sobretudo, entender que as pessoas elas precisam entender que quanto mais cedo chegar o nosso serviço, mais cedo vai ser tratado e mais vai ter acesso ao tratamento. Esse é um assunto que é importante que toda a sociedade se atenha, preste atenção, não somente essas mulheres que participam desses movimentos que acontecem durante o mês de outubro, mas toda a sociedade pode melhorar um pouquinho a situação dessas mulheres, dando apoio, dando ajuda, dando orientações às mulheres dentro de casa, as mulheres ali no seu círculo de convivência, você que é mulher, você que é homem, também ajudando todo mundo a cuidar da saúde para a gente fazer cada vez mais ter diagnósticos precoces para a cura ser mais fácil, então mais possível também. Então, vamos participar, o Outubro Rosa está aqui, mas durante todo o ano que a gente tem que se manter vigilante por todas as pessoas, todas as mulheres que convivem com a gente. Carol, o outubro já está findando, nós temos a próxima semana e na sequência já tem o novembro, que a gente sabe, né, das ações que são direcionadas no Novembro Azul para a saúde do homem. A gente, quando fala de saúde da mulher, saúde do homem, a gente sempre reforça que, apesar das cores, apesar dos meses, é muito importante que todos busquem cuidar da saúde o ano todo, né? Que você possa ter ali o seu atendimento digno, de qualidade, gratuito, através de serviço público. Então, quando a gente reforça que você precisa ter sua responsabilidade de cuidar bem da sua saúde, os entes públicos, Estado, município, governo federal, precisam cuidar bem da população durante os 12 meses.
Pois é, e vamos seguindo aqui com o nosso assunto economia do programa de hoje. A gente tem participação do Glauco, do Abolição 3, viu? Ele já mandou aqui uns gráficos, mandou uns dados, disse que a gente desse uma olhada, disse pra Vonúvel, viu? Já estou me incluindo aqui. Beleza. Deu uma olhada no pronunciamento do presidente com Paulo Guedes, que ele já explicou de onde vem o dinheiro e disse que já esteve com menos 3% e 66 mil pontos no início do dia. E aí, Vonúvel e Lucas, a situação já melhorou com esse pronunciamento? Com o pronunciamento, a Bolsa, como o telespectador falou, ela caía forte, mais de 4%. Aí, após o pronunciamento, ela deu uma recuperada, mas acabou fechando o dia em queda ainda, né? Sobre a questão, assim, do financiamento do recurso, realmente, assim, o Brasil ele está arrecadando muito tributo esse ano, porque a economia em 2021 está crescendo acima das expectativas que o mercado tinha no início do ano. Então, no início do ano, o mercado esperava que o Brasil ia crescer 2%. Ele vai fechar o ano crescendo próximo de 5%. Então, claro, isso tem impacto na arrecadação, isso é um dos efeitos. O outro efeito é a própria inflação, que faz o que a gente chama... A inflação, os economistas chamam, é o que a gente chama de imposto inflacionário. Então, é mais ou menos assim, se a inflação, os tributos são cobrados geralmente no preço dos produtos, né? Então, se o preço do produto sobe, naturalmente a arrecadação dos governos em geral também sobe. Então, essa é uma parte de onde virá o dinheiro por exemplo, para bancar o auxílio. A outra é dívida pública, por isso a questão dos juros subindo, né? Os juros dos títulos públicos. Então, parte vai ser financiado com mais endividamento do governo. Eu acompanho, Carol, de perto a movimentação política de Brasília, mas o meu foco é aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tenho, sim, os olhos voltados ali para Brasília, acompanho toda a movimentação política. O que o ministro Paulo Guedes disse hoje à tarde, ao lado do presidente Bolsonaro, é que 2022 vai ser diferente. Lucas, as perspectivas para o próximo ano realmente são positivas? A contar pelas expectativas de mercado, as projeções de mercado, de crescimento do mercado para 2022, não. É tanto que o mercado ele vem reduzindo as projeções de crescimento para 2022, dado principalmente essa incerteza que a gente vai viver com as eleições, dada a inflação que naturalmente diminui o poder de compra da população e muitas vezes a diminuição do investimento. Então, quando o cenário está muito incerto, o investidor ele tem escolhas. Então, o investidor estrangeiro ele tem uma grande empresa para abrir uma filial. Então, ele tem o Brasil, a China e o México. Se ele vê que a incerteza no Brasil está muito alta, ele pode direcionar seu investimento para outro país. E o crescimento econômico é impulsionado pelo investimento. Se terá um menor investimento, então, naturalmente, a gente teria o quê? Um menor crescimento. O outro vetor que os economistas estão diminuindo a projeção de crescimento para 2022 é a questão dos juros, ou seja, com a inflação descontrolada, o Banco Central, para cumprir aquela meta que eu falei antes, ele tem que subir muito os juros. Exemplo, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, já tem gente acreditando que a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, vai subir mais 1,5%. Então, de 6,25%, ela passaria para 7,75% e não 7,25% como eram as projeções anteriores. Então, isso faz com que fique mais caro o financiamento, por exemplo, de carro, de casas, o que desestimula o crescimento. A gente tem aqui um alô para Zé Maria, que está aqui participando com a gente. A opinião do Antônio Joaquim, lá do Santa Delmira. Ele diz o seguinte: estou ligado no cenário político. E se está difícil para um expert em economia explicar a política econômica do bolsonarismo, imagine a maioria dos brasileiros que só veem alta dos preços. Obrigada, Antônio Joaquim, pela sua participação. A gente tem aqui também o Carlos, do Abolição 3, que está perguntando, ele está elogiando, dizendo muito bom o assunto, o entrevistado nota 10. E pergunto, se desonera nos postos na questão dos os combustíveis, vão baixar? E essa questão da China, de não importar a carne bovina nossa, vamos ter bons preços nessa guerra comercial? Obrigado, Carlos, pelo elogio. Primeiro, com a questão da China, isso tende a ajudar um pouco a inflação. Assim, o efeito pode ser mínimo, mas pelo menos no preço da carne, as notícias aqui tá dando uma estabilizada. Sobre a questão do ICMS, caso aprove alguma questão de ICMS fixo, né, por valor e não por alíquota, deixando claro assim, a alíquota de ICMS dos estados não tem subido. O que sobe, claro, é naturalmente o valor, porque 10% em cima de R$5 é uma coisa, 10% em cima de 7 é outra questão. Então, isso pode trazer um alívio
temporâneo, mas não permanente. O permanente, como eu falei, é a estabilização, principalmente da questão cambial. Se estabilizar o dólar, vai resolver a questão dos reajustes de combustíveis. Bolsa Família é um programa estabelecido há 18 anos, tem, inclusive, demonstrações de resultados e de efetivação aí durante todo esse tempo. A substituição do programa, na sua opinião, é positiva, é viável? A substituição, com certeza, é viável, vai ter uma abrangência maior para a população. E, claro, isso tende a aliviar as questões sociais, né, de pobreza, de fome, de miséria. Agora, sim, indo mais para a questão eleitoral, que a gente sabe, tem a questão da população que está sofrendo com o aumento dos preços, com o crescimento, como a gente já vem falando, que vai ser menor no próximo ano, assim mantiver as projeções. Mas vindo para a questão eleitoral, até que ponto isso vai trazer resultado para o presidente? Ou seja, até que ponto a população vai conseguir identificar que aquele benefício está sendo ligado a Bolsonaro e não apenas falar assim, foi o Lula que criou, então, para mim, é indiferente. Então, isso eu acho que é o cenário que a gente tem que avaliar agora. Até que ponto o presidente vai ter dividendos eleitorais ou vai conseguir, entre aspas, explorar esse novo Auxílio Brasil com um valor maior, né, de R$400 e tendo mais pessoas inclusas. Agora, diante da inflação que a gente vem vendo na alta dos preços, esse valor de R$400 do auxílio, pode ser que esse auxílio ele não tenha o efeito político esperado, então, pelo presidente Bolsonaro? Correto, Carol, com certeza. Porque se a inflação continuar descontrolada, vai corroer rapidamente esses 400. E assim, como o próprio telespectador falou, que só vê alta de preços, o cenário eleitoral eu vejo, por enquanto, assim, nós temos, vamos dizer, os eleitores são fiéis a Lula e que são fiéis a Bolsonaro também. E tem a questão na economia que a gente chama do eleitor mediano, então ele vai votar principalmente pela economia, vai votar se ele tiver com emprego, né? Se ele tiver com os preços controlados, se ele tiver se ele vê que o padrão de vida dele está melhorando. Então, assim, esse é o desafio do governo Bolsonaro, nesse ano aí que a gente tem para eleição, é fazer com que a economia estabilize para com que ele consiga, ele já tem os votos fiéis dele, ele consiga pegar parte desse eleitorado que vota pela condição econômica. Não é ideológica, não vota em esquerda nem direita, ele vota pela condição econômica e pelas perspectivas. Eu costumo dizer que é com a comida no prato. Aí é que ele escolhe realmente em quem é que vai votar. Vou Nuvem. Lucas, a gente tem falado aqui sobre Bolsa de Valores, mercado financeiro, investimentos. Uma questão que envolve muitas pessoas, né? Tem outras tantas que ficam de fora, não acompanham. Quem acompanha o mercado financeiro, a tendência é de entender melhor tudo isso que acontece. Não só apenas com as notícias, mas com números. É possível aprender todas essas teorias, ou mesmo na prática, como se envolver com o mercado financeiro e até mesmo investir e ganhar dinheiro? Como é que é possível fazer isso? Com certeza, Valnúvio. Hoje, assim, com a difusão da internet, né, fica mais fácil você aprender sobre o mercado e até como investir na Bolsa, né? Existem aplicativos, plataformas de investimento, um é o TC, o Traders Club, entre outros que existem, né? Plataformas de notícias, de aprendizado. Nós mesmos na universidade, na UFES, nós temos um projeto de extensão, que é a Liga de Mercado Financeiro da UFES, onde a gente auxilia as pessoas que querem começar a investir na Bolsa de Valores, principalmente. E em outros, quem é mais conservador, existe um mundo além da caderneta de poupança, que é o investimento preferido do governo. Você pode, falando simples, emprestar dinheiro ao Bolsonaro, ao Paulo Guedes, enfim, ao governo, né? Brincando, mas é ao governo federal, que é o Tesouro Direto. Então, exemplo, hoje a gente tem o Tesouro Selic, que ele rende 6,25% ao ano, que é bem mais do que a poupança, e o seu risco é zero, como a poupança. Então, assim, quem tem interesse por investimentos é só, ou, como eu falei, procurar algum desses canais. O nosso Instagram lá é @UFESA3, da UFESA, por exemplo, da nossa Liga de Mercado Financeiro, e procurar mais informações, que hoje é mais fácil. Outra questão que facilita é a questão das corretoras, né? Para você comprar e vender ações, muitas corretoras, a corretagem é zero, ou seja, você não paga corretagem. Então, é muitas vezes ilusão achar que precisa de 5, 10, 100 mil reais para investir na Bolsa. Não. Com essas corretoras com corretagem zero, você, a partir de valores pequenos, 100, 200 reais, você já consegue começar a investir, né, em empresas da Bolsa. E Tesouro Direto, a partir de 30 reais, já se consegue fazer investimento também, bem melhor do que a poupança, sem correr risco. Interessante.
Uma última dúvida em relação a essa questão, não porque não existam mais outras dúvidas, mas porque a gente já não tem mais tempo. Essas medidas que estão sendo tomadas no efeito dominó, aí mais para frente, pode causar um efeito negativo em relação à geração de empregos? Sim, emprego e crescimento são totalmente correlacionados. Então, se o mercado está prevendo um crescimento menor, o emprego é o último que responde. Então, se as empresas vão investir menos, vai ter menos consumo dada a alta dos juros, a geração de empregos ou o desemprego tende a estabilizar ou muitas vezes até aumentar, né? A depender do tamanho da crise, a gente pode ver no futuro um aumento novamente, um desemprego. Mas geralmente a correlação é essa, um menor crescimento gera mais desemprego. Lucas Godeiro, economista da Universidade Federal Rural do Semiárido, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado, Valnúvio. Obrigado aos telespectadores da TCM e um bom final de semana a todos. Seja sempre bem-vindo, professor Lucas. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência durante toda a semana e no programa de hoje. Aproveite seu final de semana com cuidado, a pandemia não acabou. A gente se encontra segunda-feira. Uma ótima noite. Até lá.